Há alguns anos eu tive a singular oportunidade de ser colega do Dr. Desmond Ford entre os anos 1977 e 79. Eu era um novo professor na altura e ele era experiente. Naqueles anos me era mais útil ouvir do que falar. E quero que saibam que eu apreciava Desmond Ford. Pelo que eu observava, ele era um bom acadêmico cristão, conhecia a Bíblia, conhecia os escritos de Ellen White, podia citar muitos deles de memória. Pelo que eu via a sua interação com os alunos, ele se comportava como o mais educado cavalheiro cristão. Nunca vi uma palavra irritada ou crítica a nenhum tipo. Ele exemplificava o Espírito de Cristo e era um grande seguidor da reforma pró-saúde. Muito melhor do que eu durante aqueles anos. Ele conhecia os princípios de saúde e os vivia. E o mais importante, era muito consistente em sua teologia. Ele partia de suas premissas e ele ia diretamente às suas conclusões. Ele não fazia teologia do tipo buffet, um pouco aqui, um pouco ali. Ah, isso é interessante. Não, não. Ele era consistente. Ele ia do ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto D, de maneira lógica, clara e concisa. E isso era o que eu apreciava em Desmond Ford. Hoje vamos falar do que ele ensinava. Quais os verdadeiros ensinos que ele apresentava naqueles decisivos anos. E de novo, como disse ontem, este será mais um estudo do que um sermão. Em vez de ouvir um poderoso sermão na igreja, este será um estudo. Tanto a mensagem do pastor Kirkpatrick como a minha serão mais estudos que sermão. Então vamos saber o que Desmond Ford ensinava, e por falar nisso, tomarei de seu livro, Right with God Right Now, cuja tradução é Como Deus Salva as Pessoas, tal como está em Romanos, na Bíblia. Seu conteúdo é como ser salvo, como funciona a salvação, o Evangelho. Então começamos citando seu livro. As más notícias no livro de Romanos é que todos os nossos pensamentos estão contaminados. Cada emoção de nosso coração, cada tendência de nossa mente, cada inclinação de nossa carne está contaminado até a segunda vinda de Jesus Cristo e a glorificação. O pecado permanece no cristão até a glorificação. Todos temos sido egoístas e ainda somos egoístas. Não há nenhuma inclinação do coração que não esteja contaminada por nosso egoísmo, inclusive depois da conversão. Bem, creio que já dá para ativar suas perspectivas sobre o assunto, né? Não vou falar nesse dia unicamente da teologia do Dr. Ford, mas também do legado que seus ensinamentos têm deixado. A revista Ministry, no ano 2003, publicou um suplemento anterior que dizia assim: Veja os resultados do pecado de Adão, como estão em nós. Nós fomos feitos pecadores, nascemos no estado de culpa, herdamos a culpa de Adão, de modo que inclusive um bebê que morre um dia depois de seu nascimento necessita de um Salvador, ainda que o bebê não cometa nenhum pecado próprio. Bem, isso está na linha de compreensão do pecado do Dr. Ford. Não só nela, mas também na de uma forte tradição cristã. João Calvino, em seu livro A Instituição da Religião Cristã, disse de maneira bem clara o seguinte: todos estamos corruptos originalmente, a culpa é por natureza, inclusive as crianças, trazendo consigo sua condenação do ventre de sua mãe, sofrem seus próprios defeitos. Nós homens já nascemos maus, todos somos pecadores por natureza. Então essa doutrina do pecado original, da que o pastor Kirkpatrick estava falando, foi desenvolvida originalmente nos primeiros séculos do cristianismo. Passou a reforma protestante, tanto a Lutero como a Calvino,
e tem tomado o pensamento evangélico de todo mundo cristão atual. E também está presente hoje em dia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora eu quero que vocês escutem isso, escrito por um não adventista do Sétimo Dia. Foi escrito há muito tempo, em 1945. O nome do autor é Richard Taylor e o livro se intitula Uma Correta Compreensão do Pecado. Presta atenção. O assunto do pecado está relacionado diretamente com a natureza de Deus e o plano de redenção. É a única doutrina na qual todas as demais podem ser reduzidas ao seu significado básico. Ademais, constitui também a mais segura regra para detectar a precisão das outras doutrinas. As doutrinas relacionadas com o pecado constituem o centro sobre o qual construímos todo o nosso sistema teológico. De muitos, talvez a maioria dos erros que têm aparecido na teologia cristã podem encontrar suas origens em uma concepção equivocada de pecado. Devido às noções de pecado algo fora de sintonia com alguns, toda a sequência de raciocínio foi dirigida erroneamente. Raciocinar de uma premissa falsa é iniciar uma interminável sequência de conclusões falsas. Portanto, afirmamos que os que não têm conceitos claros do que é pecado não são aptos para ter conceitos corretos sobre nenhum outro assunto fundamental. Isso será especialmente manifesto no que se refere à sua teoria sobre a expiação e sobre o modo utilizado por Deus para redimir o homem. Insistir em conceitos claros sobre o que é pecado é tornar impossível e afastar-se muito da verdade. Assombrosa declaração de fora do adventismo. E ainda assim eu creio, tão claro e cuidadosamente expresso como jamais temos visto. Então, o primeiro ponto da teologia do Dr. Ford é que somos pecadores por natureza, que o pecado está dentro de nós desde o nascimento, a doutrina do pecado original. Ponto número 2. A seguinte é uma de suas citações das muitas singulares palestras de Poundale sobre a justiça pela fé que ocorreram em meados dos anos 1970. Para que Cristo seja o segundo ou o último Adão, ele deve possuir uma natureza humana sem pecado. Ensinar que Cristo possuía tendências pecaminosas é ensinar que ele mesmo era um pecador carente de um Salvador. E claro, você pode ver a lógica disso. Se o pecado é por natureza e Cristo não pecou, então ele não pode ter nossa natureza. É tão simples assim. É consistente e bem lógico. Então, de novo nesse ponto, vamos voltar à revista Ministry, no ano 2003. É claro que Jesus nasceu e veio a essa terra em circunstância absolutamente única, diferente da nossa e, portanto, recebeu uma natureza única de seu tipo. Sua natureza é e era absolutamente não pecaminosa. E nesse mesmo suplemento de Ministry, nos diz que Cristo não herdou de seu nascimento a natureza caída, herdada pela descendência de Adão. Se Cristo houvesse herdado a natureza tendente ao mal, surgida pela queda de Adão, haveria nascido também em pecado, sob condenação e, portanto, com a necessidade de um Salvador. Ele não tinha em sua natureza aquilo que nos inclina a pecar. Ele não possuía as paixões e impulsos internos que nós temos que submeter diariamente pela graça de Deus. E assim a revista Ministry, nessa edição, se manifestou diretamente na linha e compreensão de Desmond Ford sobre por que Cristo não pode ter nossa natureza caída. Porque se houvesse tido, ele teria sido um pecador carente de um Salvador. Portanto, o ponto número 2 está bem claro na teologia do Dr. Ford e nossa compreensão moderna. Cristo não pode ser tentado em seu interior. Cristo não pode ter chamadas em seu interior que empurrem as coisas que nos empurram do âmago de nossa natureza, a menos que tivesse sido um pecador que precisa de um Salvador. Esse é o ponto 2. Agora, o que o Dr. Ford ensinava sobre justificação? A palavra justificar nunca significa fazer justo. Significa estritamente contar como justo. A totalidade da verdadeira religião gira em torno desse assunto. A justificação está continuamente sobre você, assim como o sol está.
Agora, por que diz isso? Porque necessitamos da justificação como o sol sobre nós continuamente? Porque pecamos continuamente, então precisamos de justificação constante sobre o constante pecado. De novo, sua teologia é consistente, do ponto A ao ponto B e ao C. Para o Dr. Ford, o novo nascimento, de todos entendemos como essencial para a salvação, é resultado da salvação, não sua causa. Somos salvos e justificados por aceitar Jesus. E depois disso, algum tempo depois, experimentamos o novo nascimento. O novo nascimento é uma consequência da salvação, em vez de uma causa. Ele disse: a justificação tem que ver com o seu status e a santificação com sua situação. Teu status é sempre Cristo. Perfeito. Já tua situação flutua para cima e para baixo, dentro e fora. Um caos. Teu status, a justificação, baseia no que Cristo fez por mim. A outra, a santificação, baseia no que Cristo faz por mim. A primeira justificação é perfeita, completa e 100%. A segunda não é completa 100%. Porque Deus vai fazendo em mim. A mensagem cristã é Cristo em mim, o que Cristo já realizou. A vida cristã é Cristo em mim, o que ocorre depois da conversão. Agora, isto realmente é complicado, todas essas coisas de status e situação. E sabem o que elas se resumem? A justificação é garantida, mesmo que tua vida seja um caos, dentro e fora, para cima e para baixo. A santificação não está funcionando muito bem, mas você foi justificado, você foi salvo, você está bem com Cristo, já que está justificado. Para o Dr. Ford, mais uma vez, o Evangelho é somente justificação, e justificação declarada, não experimentada, não é um novo nascimento. Está sempre sobre nós, porque estamos continuamente pecando. E claro, Romanos 7 resulta numa diferença. Conheceis Romanos 7? O bem que eu quero, não faço, e o que não quero, isso eu faço. Para o Dr. Ford, no Evangelho, não há condenação nem quando falhamos em alcançar o padrão de Deus. Romanos 8 não trata de uma pessoa distinta da encontrada em Romanos 7. É equivocado quando as pessoas dizem que precisamos sair de Romanos 7 e ir para Romanos 8. Em outras palavras, Romanos 7, o bem que eu quero, é a experiência cristã habitual. É a única experiência que podemos ter. Não somos condenados nem quando estamos em pecado. Isso é o que diz Romanos 7, sou carnal, vendido ao pecado. Depois que fomos justificados, não há condenação. Então, em suma, esses são seus pontos principais. A justificação é só uma declaração legal, feita no céu, onde a justiça de Cristo é descontada a nosso favor, anotada para nós. A justificação é Deus declarando-nos justos, não fazendo-nos justos. A justificação está sempre sobre nós como o sol, como um guarda-chuva. Inclusive quando estamos pecando conscientemente. Nossa salvação está garantida quando pecamos, enquanto cremos em Cristo. O novo nascimento é o resultado da justificação, e a obra transformadora do Espírito Santo não afeta a salvação, a justificação. Que a justificação seja o novo nascimento e uma transformação do interior é a teologia católico-romana, segundo sua perspectiva. A santificação não é só por fé. Só a justificação é somente pela fé. A santificação é resultado da justificação, e é a fé mais o esforço humano. Portanto, não forma parte da obra salvadora da justificação. A lei de Deus, tudo isso é um resumo de sua teologia, não pode ser perfeitamente obedecida, nem sequer pelos conversos, porque tudo que o crente faz está tingido com o pecado. O crente peca continuamente. A justificação é um guarda-chuva legal que cobre o pecador e garante sua salvação, apesar de seus pecados. Não somos condenados nem sequer quando falhamos em alcançar o padrão de Deus. E se usa o exemplo de Davi, que não perdeu sua salvação quando tão tragicamente falhou. E olha que os pecados de Davi foram o adultério e assassinato. E não perdeu sua salvação porque isso é parte da santificação, não da justificação.
De modo que esse é um breve resumo dos ensinamentos de Desmond Ford sobre justificação, e era sua mensagem principal quando estava na Universidade Pacific Union. Isso era o que ele ensinava e falava a maior parte de seu tempo. Ele estava interessado nesse assunto em particular, muito mais que outro qualquer. Essas eram as coisas que ele mais ressaltava. Agora, o que isso significa em termos de preparação para o fim dos tempos? Permita-me compartilhar convosco sua perspectiva sobre isso. Se conhecem a história adventista dos últimos anos, vocês vão lembrar que o Dr. Ford não cria que houve uma mudança no ministério de Cristo no Santuário Celestial em 1944. Que não houve movimento do lugar santo para o Santíssimo no Ministério de Juízo Investigativo. Por que ele afirmava isso? Basicamente, era a premissa de seu evangelho o que obrigava a rejeitar o começo de 1844 do juízo prévio ao advento. Isto é o que ele dizia: todos estávamos em Adão e Eva quando eles pecaram. Pelo pecado de um veio a condenação a todos nós. Nós já nascemos mortos. O pecado permanece. Há pecado residual em nossa vida. Posto que pecar é tão constante como respirar, nunca poderemos viver sem pecado. Inclusive esperar comparecer sem pecado no juízo. Então a única coisa que Deus necessita saber é: tens aceitado a Cristo e, portanto, tens sido justificado. Não como você vive, não é como é a tua experiência, senão só se tens aceitado a Cristo. Portanto, o juízo prévio ao advento não é relevante. Sua rejeição ao juízo baseava em sua premissa sobre o que é o Evangelho. E sabem que esse legado tem chegado até nossos tempos também? Vejamos novamente a revista Ministry, um artigo recente. Pensava nos resultados do pecado de Adão em relação a como afeta a nós. Fomos feitos pecadores, somos pecadores por esse pecado. Preste atenção agora. A salvação pela graça e os méritos da expiação de Cristo estão em vigor para os santos, mesmo depois do término do tempo da graça. A graça salvadora está disponível em qualquer momento da vida cristã, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Os pecadores são as únicas pessoas a quem concerne a graça salvadora. Não há evidência em nenhuma parte das Escrituras ou do Espírito de Profecia que indique a mínima mudança da salvação pela graça ministrada diariamente aos santos. Necessitamos fazer da doutrina bíblica da salvação pela graça, mesmo depois do término do tempo de graça. Se alguém está sob a graça, é porque não está ainda sem pecado. O que acabamos de ouvir? Diz que vamos necessitar da graça perdoadora de Deus até a segunda vinda de Cristo. Diz que até após o término do tempo de graça, a graça perdoadora estará disponível, que Cristo continua perdoando nossos pecados até a sua segunda vinda. Isso é o que essa citação diz. Então chegamos a este ponto e temos 4 crenças. Nascemos pecadores, segundo a compreensão cristã de pecado. Jesus Cristo não pode tomar nossa natureza, de novo, a compreensão cristã tradicional. A justificação é tão somente declarada, também compreensão cristã tradicional. E pecaremos até Jesus voltar. As 4 são doutrinas cristãs padrão hoje em dia. E o Dr. Ford ensinava todas elas. E todas elas têm entrado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tal como vocês podem ver. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.